Milionário faz negócio fantástico ao descobrir talento secreto de sua empregada. Era uma manhã tensa em São Paulo e a mansão de Otávio parecia mais um campo de batalha. O céu nublado refletia a tempestade interna que se formava naquele elegante escritório, onde os ventiladores ginasticavam o ar morno enquanto os rostos reunidos eram um retrato de preocupação. O brilho dos cristais e o luxo do ambiente não podiam esconder as sombras que se acumulavam sobre a fortuna do milionário. Logo, a herança deixada por seu pai, uma empresa respeitada, estava por um fio. A pressão era palpável. Otávio observava sua equipe, a incerteza em seus olhares. Entre eles estava Clarice, sua ex-sócia, uma mulher de garra e ambição, que havia criado um aplicativo que ameaçava não apenas os negócios de Otávio, mas sua própria sanidade. Cada reunião era um labirinto de acusações e desespero. As contas se acumulavam e a ideia de falência dançava na cabeça de todos, como um espectro vingativo. Mas Otávio sempre a viu como uma mulher simples. Mas naquele momento sentiu uma curiosidade súbita. A jeito que ela manipulava o aparelho com destreza deixava todos perplexos. Ele se aproximou e, com um olhar curioso, perguntou o que ela estava fazendo. Corrigindo a memória desse trambolho, respondeu Dona Teresa, com um sorriso maroto. Os celulares travados são só um sinal de falta de cuidado. Se você souber como limpar, tudo volta a funcionar. Otávio ficou intrigado. A forma como ela falava parecia mágica. Então, a ideia começou a fervilhar em sua mente. E se ele criasse um aplicativo que ajudasse as pessoas a resolverem problemas de celulares travados? Seria o Resolve Aí, um alívio instantâneo em meio ao caos. Nos dias seguintes, a ideia cresceu. Otávio se trancou em seu escritório, cercando-se de esboços e anotações. Porém, Clarice não ficou parada. À medida que ele se empenhava em seu novo projeto, as ameaças de sua ex-sócia aumentavam. Campanhas de difamação começaram a surgir, espalhando mentiras sobre sua nova criação. O clima em sua mansão voltou a ser opressor, e ele sentia a pressão sobre seus ombros como um fardo insuportável. Finalmente, o dia da apresentação chegou. Otávio entrou na sala, o coração batendo forte, cada aço ecoando na mente. Os investidores esperavam, e a tensão era palpável. Ele começou a apresentar o Resolve Aí, e as palmas começaram a ecoar. Mas alguma coisa estava errada. O olhar cético de um dos investidores o deixou nervoso. A sombra de Clarice pairava sobre sua conquista, e a dúvida começava a infiltrar-se como veneno. Após a reunião, ao olhar seu celular, uma mensagem anônima fez seu coração disparar. Cuidado com o que você criou. A sombra do passado está mais perto do que você imagina. Ele engoliu em seco. Como assim? O que isso significava? Estaria interligado à batalha que ele pensava estar vencendo? A dúvida e o medo se entrelaçaram na mente de Otávio, enquanto ele se perguntava se conseguiria realmente superar mais esse desafio e proteger o que restou de seu legado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Otávio ficou paralisado ao ler a mensagem. O coração martelava no peito e um nó começou a se formar na garganta. A sombra do passado? O que isso queria dizer? Ele se perguntava se estava pronto para enfrentar mais uma tempestade. Durante a apresentação, percebeu que havia algo dentro dele, uma força crescente. Mas agora esse sentimento era ofuscado pela dúvida e pelo medo. As horas seguintes foram um turbilhão. A mente de Otávio não parava. Ele se fechou no escritório,
tentando afastar pensamentos sombrios, mas a pressão aumentava. E enquanto ele se perdia em anotações sobre o resolve aí, Dona Teresa surgiu na porta, seus olhos brilhando com uma intensidade incomum. Otávio, precisamos conversar. É urgente. Ela parecia mais agitada do que o normal. Ele assentiu, mas sua mente ainda estava distante, preocupada com os problemas que estavam por vir. Ele a convidou a entrar, tentando ignorar o que estava prestes a acontecer. Dona Teresa, você está bem? O que há? Eu não sou quem você pensa que sou. A voz dela veio baixa, quase um sussurro. Eu tenho que te contar a verdade sobre meu passado, sobre você. O coração de Otávio disparou. Sobre mim? O que você quer dizer? A inquietação tomou conta dele, e ele notou que as mãos de Dona Teresa tremiam. Ela respirou fundo, parecia estar lutando internamente antes de continuar. Quando eu era mais jovem, eu também era uma empresária. Abri uma pequena companhia de tecnologia, mas acabei me envolvendo em um escândalo. Tinha um parceiro, Otávio. Esse parceiro, ele era seu pai. As peças começaram a se encaixar na mente dele, mas ele não queria acreditar. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. A raiva subiu como uma onda, e ele se levantou. A mansão ao redor parecia girar. Escuta, você precisa ouvir tudo. Eu trabalhei com seu pai e ele me traiu. Foi por isso que perdi tudo. Mas eu não desisti. Eu voltei a construir minha vida. E após alguns anos, segui em frente. Mas não posso deixar essa história sem fim. A voz dela estava carregada de emoção. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Os detalhes da vida de Dona Teresa começaram a fazer sentido, mas ao mesmo tempo tudo parecia impossível. Por que você nunca me contou? Se eu soubesse, ele não sabia como reagir. A verdade era tão perturbadora que suas mãos começaram a suar. Eu nunca quis colocar minha vida em risco. Tem muita coisa enredada nisso, e agora seu nome está em perigo, e o meu também. A Clarice, ela não é apenas uma ex-sócia. Ela sabe de tudo e está pronta para atacar. Ela planejou isso por anos. Os olhos de Dona Teresa estavam preenchidos com medo genuíno. A revelação fez o mundo de Otávio desabar. Ele olhou pela janela e viu a tempestade se formar no céu, como se o universo estivesse reagindo ao seu desespero. Ele precisava decidir se iria confrontar Clarice ou se recuaria. A dúvida corroía sua mente, e cada decisão parecia levar a consequências devastadoras. Então, Dona Teresa puxou algo do bolso. Era uma foto amarelada, desbotada, com duas figuras sorridentes. Um deles era seu pai. O outro era Dona Teresa, jovem e cheia de vida. Uma parte dele queria acreditar na sinceridade dela, mas a outra parte não conseguia ignorar a traição que a envolvia. Você é parte disso tudo, e precisa escolher um lado, Otávio, Dona Teresa disse, e no instante seguinte as luzes da casa começaram a piscar. O tempo parecia estar se esgotando. O que ele faria agora? A verdade estava prestes a transformar tudo de novo, e ele se viu em um labirinto de lealdades quebradas e alianças inesperadas. Ele tinha que agir. Mas o que realmente estava em jogo? E quem, afinal, poderia ser realmente confiável? Otávio olhou para a foto, seu coração acelerando em um frenesi de emoções. A revelação de Dona Teresa enfraquecia sua resistência, mas a incredulidade ainda o dominava. Meu pai, ele poderia ter me traído assim? Ele balançou a cabeça em negação, tentando afastar a ideia, mas algo dentro dele já começava a se questionar. Otávio, você precisa entender que essa história é maior do que nós dois, Dona Teresa insistiu, seu olhar fixo nas nuvens escuras do céu. Clarice não quer apenas sua empresa, ela quer se vingar de tudo o que aconteceu. E o que está em jogo agora não é só a sua herança. A luz da sala piscou de novo e o ar parecia mais denso. Otávio respirou fundo, sua mente trabalhando a 1000 por hora. Por que você está me contando isso agora? Porque você está em perigo. Não estou aqui só para te assustar. Quero te ajudar. Mas precisamos agir rápido, ela respondeu com urgência.
As mãos tremiam. Um ruído estrondoso ecoou, como um sinal de que algo estava prestes a acontecer. E como se o universo estivesse ouvindo suas palavras, a porta do escritório se abriu de maneira abrupta. O som foi seguido pelo grito estridente de Clarice. Ela estava em pé, com um sorriso que misturava satisfação e desafio. Otávio, eu sabia que você ia se envolver com essa mulherzinha, mas não pensei que fosse tão devotado. O coração de Otávio disparou. Clarice, o que você está fazendo aqui? Ah, não se preocupe. Só estou aqui para lembrar que as redes do nosso passado são longas e profundas. E Dona Teresa, vamos falar sobre o que ela sabe, não é? Clarice avançou, como se fosse um leão prestes a atacar. Saia daqui! Otávio gritou, mas sua voz resoluta não tinha força diante da presença dela. Otávio, você não sabe com quem está lidando, disse Dona Teresa, colocando-se entre Clarice e ele. A tensão no ar se manifestou como um campo de batalha, e a atmosfera parecia prestes a explodir. Mas antes que qualquer um pudesse mover uma palha, um som ensurdecedor silenciou tudo. Uma explosão vinda de fora da mansão. Vidros quebraram, móveis tremeram, e o chão sob seus pés parecia se abrir. Otávio não conseguia acreditar no que estava acontecendo. As paredes da mansão tremiam, fragmentos de madeira caíam do teto como chuva. Ele se virou, esperando encontrar uma resposta, mas em vez disso, viu Clarice e Dona Teresa em um embate intenso, cada uma tentando proteger o que restava. Vocês são um erro, um desperdício, gritou Clarice, com raiva e desespero. Pensei que você estivesse ao meu lado, Otávio. Você nunca soube ver as coisas como realmente são. Otávio ficou paralisado. O que estava acontecendo? Clarice estava prestes a descobrir algo que ela própria não sabia. Ele se sentiu como se estivesse no olho do furacão, e a realidade parecia implodir ao seu redor. A imagem de seu pai, a traição de Dona Teresa, o plano sinistro de Clarice. Tudo desenrolando-se em uma velocidade estonteante. Dona Teresa, com a voz trêmula, disse: Clarice, você não sabe a verdade sobre o passado. Você está apenas seguindo um caminho de destruição. Basta! Gritou Otávio, não sabendo se mandava calar Clarice ou Dona Teresa. Seu coração pulsava forte. Ele precisava decidir. E rápido. A explosão era só um prenúncio do que estava por vir, e ele sabia que cada escolha iria repercutir em sua vida de uma forma devastadora. Eu não sou apenas o que meu pai fez, não sou seus erros nem as sombras do passado, ele berrou, tomando coragem, mas ao mesmo tempo sentindo o gelo na barriga. Eu sou o que escolho ser, e essa escolha começa agora. Com isso, ele deu um passo à frente, mas o que ele não percebeu foi que, enquanto tentava unir as pontas de sua história, a Verde, a sala estava em desordem. O caos ao seu redor se intensificava, e como uma bomba prestes a explodir, tudo poderia mudar em um instante. Otávio olhou para a foto nas mãos de Dona Teresa. Os olhos dele pulsam com sentimentos conflitantes. Antes que pudesse processar tudo, o chão estremeceu novamente. Clarice aproveitou a distração, movendo-se rapidamente para mais perto dele, com um sorriso arrogante. Você é um ingênuo, Otávio. Sempre foi. E agora, você está prestes a descobrir o que acontece quando se cruza o caminho de alguém que realmente entende esse jogo. O caos aumentava, as paredes tremiam e o vidro das janelas estalava, fragmentando a tensão que pairava no ar. A explosão ainda ecoava em sua mente. Ele precisava tomar uma decisão, mas a confusão só aumentava. Clarice estava prestes a revelar algo, algo que poderia mudar tudo. Não se deixe enganar, Otávio, gritou Dona Teresa, mas era como se suas palavras fossem tragadas pela tempestade que se formava. Ele não via a hora de se livrar daquela situação, mas sentia um peso nas costas. Vários anos de mentiras e traições estavam prestes a vir à tona. Você dá risada, Clarice? Vamos ver até onde vai sua ousadia. Ele se virou impetuosamente.
Você acha que pode me intimidar com suas acusações? Sou mais forte do que você pensa. A coragem o impelia a avançar, mas o medo ainda o paralisava. Dona Teresa sabe tanto quanto você, querido. Clarice sorriu, um brilho malicioso nos olhos. Mas talvez não queira saber tudo o que ela sabe. Olha, pare com isso, rosnou Otávio, mas a dúvida pinicava sua mente. O que mais poderia sair da boca de Clarice? Ela não é quem você pensa que é, Otávio. A voz dela estava embargada, carregada de um peso sombrio. E você? Você estava destinado a se repetir como seu pai. Chega! Ele gritou. Mas foi nesse momento que a porta estourou com um estrondo horrível, revelando uma figura envolta em fumaça que invadiu o ambiente. Os três se viraram com a mesma expressão de choque. Era o advogado de seu pai, Marco, conhecido como o Mestre das Sombras. Otávio, ele destacou-se entre as sombras, os olhos fixos em Dona Teresa. Você não deveria estar aqui, não agora. O ar ficou denso, como se o espaço em volta deles tivesse mudado. As palavras de Marco ecoaram como um trovão. Você precisa ouvir a verdade, Otávio. O passado não pode ser enterrado, uma vez que comece a escavar. Sobre o que você está falando? Otávio perguntou, o medo transformando-se em desespero. A atmosfera pesada fazia suas costas se curvarem, e a sensação de urgência o dominava. Sobre a verdadeira conexão entre você e Dona Teresa, e o que realmente aconteceu na noite do escândalo. Marco pausou como se estivesse pesando cada termo. Ela não é apenas sua empregada. Ela foi mais do que você imagina. Uma parte essencial do seu passado e talvez também da sua herança. Todos os olhares se focaram em Dona Teresa, que agora parecia menor. O que você quer dizer com isso? Otávio questionou, o estômago embrulhando e a respiração acelerando. Seus pais estavam envolvidos em algo muito maior. Uma disputa que levou à sua queda, e a dela também. Marco falou, e cada palavra era como uma lâmina cortando. E Clarice, bem, ela não é a única que busca vingança. O verdadeiro traidor está mais próximo do que você pensa. O mundo de Otávio girou mais rápido. O que você quer dizer? Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés, a realidade desmoronando. Antes que alguém pudesse responder, os vidros da janela explodiram. Um som ensurdecedor ocorrido no momento em que a verdade começou a se desenrolar. Otávio sentiu um frio na espinha, como se a casa estivesse respondendo a cada revelação que se desenrolava. O que ele realmente sabia sobre seu passado. As conexões eram mais profundas do que ele havia imaginado. Ele olhou para as duas mulheres em sua frente, percebendo que nenhuma delas era quem ele acreditava conhecer. Você precisa escolher seu lado, Otávio. O nosso futuro depende disso. Marco disse com a gravidade de quem carrega um fardo. E assim, naquele instante frágil, ele percebeu que a batalha não era apenas contra rivalidades externas, mas uma luta interna por quem ele realmente era e quem poderia se tornar. E no centro desse turbilhão, a escolha deveria ser feita antes que o próximo estrondo destruísse não apenas a mansão, mas a própria essência de quem ele acreditava ser. A pergunta ecoava em sua mente, mais forte que o caos ao seu redor. Qual legado você realmente deseja carregar? Otávio olhou para Marco, seu rosto uma máscara de preocupação. O que você és? O que mais eu não sei? O pânico começava a tomar conta dele, seu coração batendo acelerado. Otávio, escute, essa não é apenas uma disputa entre você e Clarice. Isso vai muito além. Marco respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. A verdade é que a ligação entre você e Dona Teresa é mais profunda do que qualquer um de vocês imagina. Você precisa saber o que realmente aconteceu com seu pai e por que isso se relaciona com tudo o que está acontecendo agora. Dona Teresa, que a princípio estava em choque, agora parecia decidida. Marco, não é hora para isso. Temos que sair daqui. Clarice não vai parar por aqui. Energia densa preenchia a sala, e um estrondo de vento fez as janelas vibrarem.
Clarice, ela sabia de tudo, murmurou Otávio, a mente girando. Ela já estava à minha frente o tempo todo. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo estrondo ecoou, e as luzes falharam, mergulhando tudo em escuridão. Um grito cortante quebrou o silêncio. Uma figura encapuzada surgiu na porta, e um frio percorreu a espinha de Otávio. Ele não conseguia ver claramente, mas o coração acelerado dele disparou ainda mais. Quem está aí? Surpresas! A voz era um sussurro sinistro. A figura se adiantou, retirando o capuz, revelando uma expressão bem conhecida. Era a própria mãe de Otávio, Laura, que se acreditava morta há anos. Não, você não pode ser. A incredulidade tomou conta dele como um raio. A lembrança da mulher que ele tinha considerado perdida para sempre deixou-o paralisado. Eu sou muito real, Otávio. Estava esperando o momento certo para voltar. O que você precisa saber é que tudo isso foi parte de um plano. O escândalo, as traições, isso não foi uma mera coincidência. O tom dela era exigente, carregado de uma dor acumulada. Seu pai não era um homem justo. Ele fez inimigos e eu fiz o que pude para proteger você. O silêncio na sala agora era pesado, quase sufocante. Dona Teresa olhou para Laura com reconhecimento. Você estava viva? O espanto dela era visível e Otávio estava completamente perdido. Como você pode ter deixado tudo isso acontecer? Otávio vociferou, a ira e a dor se misturando. Fui enganado por todos. Por que você não voltou antes? Por que agora? Porque você precisava crescer, Otávio. Precisava entender a verdade dos seus próprios atributos, Laura respondeu, os olhos dela cheios de emoção contida. Mas agora você deve decidir. Vai continuar a luta por um legado que nunca foi seu ou vai finalmente assumir o controle e fazer o certo? As luzes piscavam em meio ao caos e o ambiente parecia prestes a desmoronar. O chão vibrava sob os pés, como se o universo estivesse avisando que mudanças drásticas estavam por vir. Clarice e Marco, os rostos confusos, observavam o desenrolar da nova revelação. Eu não sei o que você quer de mim. Quero respostas, gritou Otávio, o desespero crescendo como uma tempestade que se aproxima. Ele estava cercado pelas sombras do passado, e toda a sua vida parecia estar prestes a se desintegrar. A cada segundo, os laços entre eles se tornavam mais emaranhados, mais complicados. Dona Teresa fitou Laura. Você não pode deixar que tudo isso continue. Clarice, ela vai destruir o que sobrou. Então Otávio sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Eu não posso acreditar que minha própria mãe está aqui, me desafiando. Um nó na garganta fez com que sua voz falhasse. E se tudo isso não passar de mais uma mentira? Os olhos de Laura se suavizaram, e ela deu um passo na direção dele. Eu sou sua mãe, e eu sempre estarei aqui para proteger você, mas você tem que escolher agora. O clima se tornava insuportável, como um jogo mortal de habilidade onde cada escolha errada poderia levar a um desastre. E foi nesse momento que a sala tirou o fôlego de Otávio. As paredes vibraram com mais força, e antes que ele pudesse processar tudo, uma última explosão retumbante se fez ouvir, fazendo a casa inteira estremecer. O teto cedeu, e Otávio foi levado pela onda de caos, uma sombra do seu passado finalmente colocando à prova todos os laços que ele acreditava firmes. Em meio à confusão, um pensamento cortante atravessou sua mente. Quem realmente posso confiar? O chão estava desaparecendo sob ele e Otávio se viu novamente no escuro profundo do desconhecido. A única certeza era que tudo estava prestes a mudar de maneiras que ele nunca imaginou. E o que viria a seguir poderia ser a verdade que ele nunca desejou descobrir. Otávio se viu envolto em um turbilhão de emoções, enquanto Laura respirava fundo, pronta para entrar na conversa. O chão estremeceu sob seus pés. A dor o consumia, e ele sentia a angústia aumentar dentro de si, como se estivesse prestes a explodir.
Laura parecia hesitar. Porque a verdade é mais complicada do que você imagina, meu filho. Eu fiz escolhas para proteger você, mas agora, essas escolhas podem ter consequências que vão além de todos nós. Clarice, que até então observava em silêncio, riu com escárnio. E você realmente acredita que ela pode ajudá-lo, Otávio? A razão pela qual tudo isso aconteceu é porque você decidiu ignorar seu legado. O sarcasmo em sua voz cortava como uma faca. A tensão cresceu e a atmosfera parecia eletrificada. Otávio lançou um olhar furioso para Clarice, mas antes que pudesse responder, a porta se abriu com violência e alguém entrou sem aviso. Era um homem alto, com uma expressão apagada e um passado estampado em seu rosto. Parem todos! Ele gritou. E todos pararam em seus rastros. Quem é você? Otávio perguntou, a incredulidade estampada em seu rosto. Eu sou o verdadeiro parceiro de seu pai, disse o homem, sua voz robusta ecoando na sala. E há muito mais em jogo do que você imagina. O tempo pareceu parar. Otávio olhou para o intruso, então para sua mãe e depois para Dona Teresa. Tudo virou uma confusão sem fim. Como assim verdadeiro parceiro? Meu pai sempre falou de um sócio. Ele não era o homem que você acreditava ser, interrompeu o homem. E você precisa saber a verdade sobre o escândalo que destruiu sua família. A revelação fez Otávio vacilar. O que sabe sobre isso? Como você tem certeza de que não é mais uma mentira? Ele estava no limite. A raiva e o medo se misturavam, seu coração pulsando como um tambor na tempestade prestes a se formar. Porque eu fui deixado de fora. Sua mãe fugiu para me proteger. Mas, na verdade, ela e seu pai estavam envolvidos em algo muito maior. Algo que envolvia tráfico de tecnologia, espionagem. E eu fui o responsável por proteger os segredos que vocês jamais deveriam saber. O choque atravessou a sala como um raio. Otávio não podia compreender. Sua mãe estava envolvida em algo tão grotesco. A traição ecoava como um eco profundo em seu coração. Você está dizendo que minha vida inteira foi uma mentira? Que nada disso é real? Laura então se adiantou, seu olhar pesadamente firme. Otávio, isso não é o que você pensa. Eu não sabia que aquilo iria sair do controle. Foram decisões tomadas em desespero. Sempre tentei te proteger. Proteger do quê, exatamente? Ele gritou, cada parte de si gritando por respostas. As janelas tremiam com o som de suas emoções a jorrar. Seu amor me trouxe apenas dor. Clarice sorriu com satisfação. Ah, o que uma única revelação pode fazer. Agora você deve decidir de que lado está. Entre a verdade e a mentira. Entre o passado e seu futuro. O homem misterioso deu um passo à frente, a tensão crescendo. Mas isso não é apenas sobre você, Otávio. Há outros envolvidos que estão a caminho. E eles não vão parar até que a verdade venha à tona. Ou que vocês estejam completamente destruídos. Então um terceiro estrondo cortou o ar, e todos se viraram para a porta. Um grupo de pessoas armadas estava ali, determinados e frios, invadindo a sala. O clima tornou-se uma tempestade de terror. Otávio sentiu um gelo na espinha. A realidade havia se transformado em um pesadelo. Agora é a hora, o homem disse, olhando fixamente para Otávio. Você precisa fazer sua escolha, porque a verdade que você decidir buscar pode mudar não só seu destino, mas a vida de todos ao seu redor. As ameaças pairavam no ar, e Otávio percebeu que o que ele pensava ser uma luta por sua herança agora se tornou uma batalha muito mais profunda. Ele precisava agir. E o tempo estava se esgotando. O que fazer agora que uma tempestade se formava ao seu redor? Como lidar com as verdades que poderiam destruir tudo o que ele tinha? A escolha que ele faria a partir daquele momento moldaria não só seu futuro, mas também revelaria segredos obscuros que estavam enterrados sob camadas de enganos e mentiras. Otávio se viu paralisado, o coração acelerado e a mente confusa. A sala estava cercada por tensão, o fundo escuro das intenções de todos os presentes agora mais nítido do que nunca.
Ele olhou para Lau. A tempestade se acumulava, mas ainda havia uma pergunta pairando no ar. Qual é a verdade? A figura encapuzada recuou, quase como se estivesse avaliando a situação. Você não vai querer saber o que acontece quando você mexe com pessoas que têm muito a perder, disse ele, a voz grave ressoando na sala. Um tremor profundo ecoou e todos os olhares se voltaram para a porta, que começava a se fechar lentamente. Dizem que as verdades não ditas têm um jeito de te encontrar. Marco interrompeu, parecendo preocupado. O clima estava prestes a explodir. Otávio segurou a cabeça, tentando juntar todas as peças. O silêncio era opressivo, cheio de promessas de revelações dolorosas. Então, antes que alguém pudesse reagir ou pensar no que estava prestes a acontecer, a figura encapuzada estendeu a mão. Um estalo soou no ar, e um clique agudo ecoou, como um disparo de revolta. As luzes da sala piscavam violentamente, e em um piscar de olhos, a figura desapareceu. Uma explosão ofuscante e lume. As luzes do teto estouraram, e um intenso clarão de fogo surgiu. Otávio tentou gritar, mas o som foi tragado pela onda de calor e caos. O chão tremeu, e pedaços das paredes se despedaçaram. Ele caiu, mercê da força do impacto. Ao olhar ao redor, tudo parecia distorcido. As chamas dançavam em direções opostas, e havia fumaça por todos os lados. Horas ou minutos poderiam ter passado, mas Otávio só queria se levantar e correr. O pânico tomou conta dele. Mãe, Dona Teresa. Clarice. Ele não conseguia ouvir. A fumaça dificultava a visualização, mas uma figura adiantou-se através do nevoeiro. Era Laura, parecendo decidida, mas seus olhos estavam marejados. Otávio, você precisa saber a verdade agora. Que verdade? Ele voltou a gritar, o desespero em sua voz ecoando no ar enfumaçado. Você acha que eu não sei o suficiente? O que mais há para ser revelado? Então, nesse momento, algo surpreendente aconteceu. Laura, visivelmente abalada, revelou um objeto. Brilhante e ensanguentado. Um pequeno medalhão com um símbolo familiar. Seu avô. Ele não apenas traiu seu pai. Ele já havia feito isso antes e pela mesma razão. Tesouros, tecnologia, tudo por poder e controle. Otávio ficou paralisado. Como assim? O que você está dizendo? O seu mundo começou a desmoronar ainda mais. A revelação do passado de sua família estava se aproximando de uma obscuridade sem fim. O que você não sabe, Otávio, é que seu avô estava por trás de cada evento sombrio que atingiu nossa família. Ele forjou alianças, traçou rancores. E você? Você é um alvo por causa disso. Clarice sabe disso tudo e está esperando o momento certo para te derrubar. A voz dela tremia, mas havia fervor ali. Dona Teresa, que havia se afastado após a explosão, agora retornava, parte do cabelo escuro chamuscado, mas firme. Isso não é sobre o que você pode ser, Otávio. É sobre o que você pode destruir. Clarice me fez um aviso antes de tudo isso começar, e agora ela está subsequentemente se movendo pelas sombras. Clarice emergiu da névoa, uma sombra com um sorriso prejudicial. Vocês acham que tudo isso é sobre herança? A ironia dela era palpável. É sobre controle, e eu não deixarei que um menino tolo e uma mãe relutante arruinem o que me pertence. Otávio olhou ao redor, entre confusão e raiva. A ideia de que seu próprio legado poderia não apenas ser um presente, mas uma maldição, o consumia. A tempestade estava apenas começando, e o caos se aproximava com um rugido. Ele precisava decidir rapidamente. A verdade estava se desdobrando de maneiras que ele não poderia imaginar, e enquanto as chamas começavam a se apagar, um novo horizonte se apresentava, um futuro envolto em sombras, esperando para ser confrontado. Antes que ele pudesse reagir, algo sacudiu a estrutura da casa mais uma vez. O estrondo uma vez mais ecoou, e a única certeza que restou era que as revelações ainda não haviam terminado. E como um eco distante, a pergunta pairava na mente de Otávio.
Qual lado ele deve escolher agora? Otávio se viu paralisado, o coração acelerado e a mente confusa. A sala estava cercada por tensão, o fundo escuro das intenções de todos os pré. Ele olhou para Laura, o homem que se dizia parceiro de seu pai, e as duas mulheres que traziam suas próprias verdades distorcidas. A tempestade se acumulava, mas ainda havia uma pergunta pairando no ar. Qual é a verdade? A figura encapuzada recuou, quase avaliando a situação. Você não vai querer saber o que acontece quando você mexe com pessoas que têm muito a perder, disse ele, a voz grave ressoando na sala. Um tremor profundo ecoou, e todos os olhares se voltaram para a porta, que começava a se fechar lentamente. Dizem que as verdades não ditas têm um jeito de te encontrar. Marco interrompeu, parecendo preocupado. O clima estava prestes a explodir. Otávio segurou a cabeça, tentando juntar todas as peças. O silêncio era opressivo, cheio de promessas de revelações dolorosas. Então, antes que alguém pudesse reagir ou pensar no que estava prestes a acontecer, a figura encapuzada estendeu a mão. Um estalo soou no ar, e um clique agudo ecoou, como um disparo de revolta. As luzes da sala piscavam violentamente e, em um piscar de olhos, a figura desapareceu. Uma explosão ofuscante iluminou a sala. As luzes do teto estouraram e um intenso clarão de fogo surgiu. Otávio tentou gritar, mas o som foi tragado pela onda de calor e caos. O chão tremeu e pedaços das paredes se despedaçaram. Ele caiu, mercê da força do impacto. Ao olhar ao redor, tudo parecia distorcido. As chamas dançavam em direções opostas e havia fumaça por todos os lados. Horas ou minutos poderiam ter passado, mas Otávio só queria se levantar e correr. O pânico tomou conta dele. Mãe, Dona Teresa, Clarice! Ele não conseguia ouvir. A fumaça dificultava a visualização, mas uma figura adiantou-se através do nevoeiro. Era Laura, parecendo decidida, mas seus olhos estavam marejados. Otávio, você precisa saber a verdade agora. Que verdade? Ele voltou a gritar, o desespero em sua voz ecoando no ar enfumaçado. Você acha que eu não sei o suficiente? O que mais há para ser revelado? Então, nesse momento, algo surpreendente aconteceu. Laura, visivelmente abalada, revelou um objeto. Brilhante e ensanguentado, um pequeno medalhão com um símbolo familiar. Seu avô, ele não apenas traiu seu pai, ele já havia feito isso antes e pela mesma razão. Tesouros, tecnologia, tudo por poder e controle. Otávio ficou paralisado. Como assim? O que você está dizendo? O seu mundo começou a desmoronar ainda mais. A revelação do passado de sua família estava se aproximando de uma obscuridade sem fim. O que você não sabe, Otávio, é que seu avô estava por trás de cada evento sombrio que atingiu nossa família. Ele forjou alianças, traçou rancores. E você é um alvo por causa disso. Clarice sabe disso tudo e está esperando o momento certo para te derrubar. A sala começou a tremer novamente. Otávio olhou para Dona Teresa, que parecia estar absorvendo cada palavra. Clarice, vendo a fraqueza no olhar de Otávio, sorriu. Veja só, você está perdendo o controle da sua própria história. A verdade pode ser mortal, Otávio. Otávio respirou fundo, tentando incorporar tudo. Ele olhou para Laura e, pela primeira vez, percebeu algo em seu olhar. Não era apenas preocupação, era desespero. Que tipo de mulher você é? Que segredos ainda guarda? Laura hesitou, mas as chamas começaram a se espalhar. E em uma fração de segundo, tudo ocorreu. Um grito de dor cortou o silêncio. Do fundo da sala, um novo personagem surgiu. Um homem mais velho, com um tapa-olho. Sua presença imponente preenchendo o espaço. Ele tinha o mesmo olhar intenso de Laura, mas seu semblante refletia um ódio profundo. Eu não posso deixar que você revele a verdade, Laura, dizia ele, avançando com uma determinação feroz.
A nossa família não pode ser manchada de novo. Otávio ficou em estado de choque. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu sou o que restou do legado do seu avô, o homem disse, revelando uma parte obscura da história familiar. E você? Você será utilizado para reparar os erros do passado. Dona Teresa deu um passo para frente, protegendo Otávio. Você não fará isso. Não permitirá que a história se repita. O caos retornou em um novo nível. A sala era uma mistura de fumaça, gritos e tensão palpável. E a verdade que Otávio pensava que conhecia desmoronava, revelando uma teia de traições, segredos enterrados e uma divisão familiar que ele nunca poderia imaginar. Otávio ficou paralisado com a nova revelação. Agora, ele lutava não apenas por sua herança, mas por sua própria identidade. Enquanto as palavras do homem ecoavam em seu cérebro, uma sensação profunda de dúvida e temor o envolveu. Qual lado ele deve escolher agora? O futuro parecia ainda mais obscuro, à medida que o fogo queimava não apenas as paredes ao redor, mas também as verdades que ele acreditava. A pressão aumentava, e nesse momento, a dúvida sobre o que era real e o que era manipulação dilacera sua percepção. Quem realmente estaria ao seu lado? Qual legado restaria quando a poeira baixasse? Otávio se viu paralisado, o coração acelerado e a mente confusa. A sala estava cercada por tensão, o fundo escuro das intenções de todos os presentes agora mais nítido do que nunca. Ele olhou para Laura, o homem que se dizia parceiro de seu pai, e as duas mulheres que traziam suas próprias verdades distorcidas. A tempestade se acumulava, mas ainda havia uma pergunta pairando no ar. A figura encapuzada recuou, quase avaliando a situação. Você não vai querer saber o que acontece quando você mexe com pessoas que têm muito a perder, disse ele, a voz grave ressoando na sala. Um tremor profundo ecoou, e todos os olhares se voltaram para a porta, que começava a se fechar lentamente. Dizem que as verdades não ditas têm um jeito de te encontrar. Marco interrompeu, parecendo preocupado. O clima estava prestes a explodir. Otávio segurou a cabeça, tentando juntar todas as peças. O silêncio era opressivo, cheio de promessas de revelações dolorosas. Então, antes que alguém pudesse reagir ou pensar no que estava prestes a acontecer, a figura encapuzada estendeu a mão. Um estalo soou no ar, e um clique agudo ecoou, como um disparo de revolta. As luzes da sala piscavam violentamente e, em um piscar de olhos, a figura desapareceu. Uma explosão ofuscante iluminou a sala. As luzes do teto estouraram, e um intenso clarão de fogo surgiu. Otávio tentou gritar, mas o som foi tragado pela onda de calor e caos. O chão tremeu, e pedaços das paredes se despedaçaram. Ele caiu, mercê da força do impacto. Ao olhar ao redor, tudo parecia distorcido. As chamas dançavam em direções opostas, e havia fumaça por todos os lados. Horas ou minutos poderiam ter passado, mas Otávio só queria se levantar e correr. O pânico tomou conta dele. Mãe! Dona Teresa! Clarice! Ele não conseguia ouvir. A fumaça dificultava a visualização, mas uma figura adiantou-se através do nevoeiro. Era Laura, parecendo decidida, mas seus olhos estavam marejados. Otávio, você precisa saber a verdade agora. Que verdade? Ele voltou a gritar, o desespero em sua voz ecoando no ar enfumaçado. Você acha que eu não sei o suficiente? O que mais há para ser revelado? Então, nesse momento, algo surpreendente aconteceu. Laura, visivelmente abalada, revelou um objeto. Brilhante e ensanguentado, um pequeno medalhão com um símbolo familiar. Seu avô! Ele não apenas traiu seu pai, ele já havia feito isso antes, e pela mesma razão. Tesouros, tecnologia, tudo por poder e controle. Otávio ficou paralisado.
Como assim? O que você está dizendo? O seu mundo começou a desmoronar ainda mais. A revelação do passado de sua família estava se aproximando de uma obscuridade sem fim. O que você não sabe, Otávio, é que seu avô estava por trás de cada evento sombrio que atingiu nossa família. Ele forjou alianças, traçou rancores. E você é um alvo por causa disso. Clarice sabe disso tudo e está esperando o momento certo para te derrubar. A sala começou a tremer novamente. Otávio olhou para Dona Teresa, que parecia estar absorvendo cada palavra. Clarice, vendo a fraqueza no olhar de Otávio, sorriu. Veja só, você está perdendo o controle da sua própria história. A verdade pode ser mortal, Otávio. Otávio respirou fundo, tentando incorporar tudo. Ele olhou para Laura e, pela primeira vez, percebeu algo em seu olhar. Não era apenas preocupação. Era desespero. Que tipo de mulher você é? Que segredos ainda guarda? Laura hesitou, mas as chamas começaram a se espalhar, e em uma fração de segundo, tudo ocorreu. Um grito de dor cortou o silêncio. Do fundo da sala, um novo personagem surgiu. Um homem mais velho, com um tapa-olho, sua presença imponente preenchendo o espaço. Ele tinha o mesmo olhar intenso de Laura, mas seu semblante refletia um ódio profundo. Eu não posso deixar que você revele a verdade, Laura, dizia ele, avançando com uma determinação feroz. A nossa família não pode ser manchada de novo. Otávio ficou em estado de choque. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu sou o que restou do legado do seu avô, o homem disse, revelando uma parte obscura da história familiar. E você será utilizado para reparar os erros do passado. Dona Teresa deu um passo para frente, protegendo Otávio. Você não fará isso. Não permitirá que a história se repita. O caos retornou em um novo nível. A sala era uma mistura de fumaça, gritos e tensão palpável. E a verdade que Otávio pensava que conhecia desmoronava, revelando uma teia de traições, segredos enterrados e uma divisão familiar que ele nunca poderia imaginar. Otávio ficou paralisado com a nova revelação. Agora, ele lutava não apenas por sua herança, mas por sua própria identidade. Enquanto as palavras do homem ecoavam em seu cérebro, uma sensação profunda de dúvida e temor o envolveu. Qual lado ele deve escolher agora? O futuro parecia ainda mais obscuro à medida que o fogo queimava, não apenas as paredes ao redor, mas também as verdades que ele acreditava. A pressão aumentava, e nesse momento, a dúvida sobre o que era real e o que era manipulação dilacera sua percepção. Quem realmente estaria ao seu lado? Qual legado restaria quando a poeira baixasse? O homem deu um passo à frente, ameaçador, e disparou suas últimas palavras. Se você não fizer a escolha certa, o que sobrevive em você será apagado para sempre. Nesse instante, o teto cedeu, desmoronando em cima deles, um monumento de mentiras desmoronando sob o peso da verdade. Otávio gritou, e tudo se tornou uma escuridão ensurdecedora. Otávio se viu em meio a um espetáculo de incêndio e caos. O teto desabou, pedaços de madeira se espatifaram ao seu redor, e a fumaça preenchia a sala como um manto S. Ele estava cercado por tudo o que importava. A verdade se bifurcava em tantas direções que ele mal conseguia seguir. Não, não, não! Gritou Laura, estendendo a mão na direção do filho. Otávio, escute! Sua voz tinha um peso de desespero que cortou através da confusão. Ele a olhou, os olhos dela cheios de dor e arrependimento. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Ela estava a segundos de revelar o que guardava. Cada palavra dela parecia ter um peso mortal, mas as chamas ao fundo ameaçavam engolir todos, engolir a verdade. Clarice, cercada pelo fogo, ria com um tom de loucura.
Vocês acham que podem lutar contra todas essas mentiras? O legado que vocês buscam não é mais que cinzas agora. Ela parecia uma figura de um filme de terror, a arrogância em seu tom aprofundando a tensão. E enquanto o caos se desenrolava, o homem de tapa-olho, que se disse legado de seu avô, avançou, determinado a garantir que a verdade fosse enterrada para sempre. Otávio, não deixe que ela te desvie. A escolha está em suas mãos, e cada decisão ecoará pelo futuro da família. Era a linguagem do poder. Uma chantagem emocional que permeava o ar. A sala estremeceu novamente. A fumaça se tornava cada vez mais densa, tornando a visão quase impossível. Mas Otávio hesitou apenas por um segundo. Mãe, o que você está escondendo? O que mais eu não sei? Seu avô não apenas traiu seu pai, mas ele fez inimigos poderosos. Laura começou a explicar, mas a frase foi interrompida por uma explosão ensurdecedora que ecoou. Um fragmento de teto caiu a poucos centímetros dele. Não temos tempo, gritou Dona Teresa, lutando para se manter firme. A verdade precisa ser revelada agora, Otávio. Não deixe que eles controlem sua história. Então, em um momento de claridade entre a neblina do pânico, Otávio tomou seu lugar. Ele levantou a mentira, não como mera defesa, mas como uma lição que o passado lhe ensinou. Basta, a verdade é minha e não de vocês. Sua voz ressoava, impregnada de coragem que vinha de algum lugar profundo. Ele sentiu o ar ficar mais fresco ao seu redor, como se a fumaça estivesse se dissipando. A partir do olhar decidido da mãe, uma onda de compaixão surgiu. Eu não sou o que meu avô fez. Larry, sua história pode não ter sido escolha minha, mas meu futuro sim. E eu escolho batalha, não fuga. A figura de tapa-olho hesitou, o poder vacilando. Você fez uma escolha. Agora, a questão é se você sobreviverá a esta luta. E enquanto a fumaça começava a se dissipar levemente, Otávio correu para a saída, sua decisão clara na mente. Ele viu Laura e Dona Teresa atrás dele, prontos para seguir, mesmo que o futuro fosse incerto. As sombras ainda se moviam, mas a luz da verdade começava a brilhar. Otávio! Clarice gritou, sua voz cheia de desespero, já sem a confiança anterior. Ele olhou para trás uma última vez. Você não vai me controlar. Nada disso é sobre você. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés e olhou novamente para as chamas que dançavam atrás dele. Enquanto as chamas refletiam na janela, um instinto primal se acendeu dentro dele. O que virá a seguir? Pensou, enquanto ele e as mulheres corriam em direção à liberdade. O que poderia acontecer quando as mentiras se desvanecessem completamente? Uma ressurreição das histórias, talvez, mas elas nunca seriam as mesmas. E naquele momento, Otávio fez uma escolha. Ele não estava mais à mercê do passado. Ele estava aqui para reivindicar seu futuro. Mesmo enquanto as chamas começavam a consumir o que restava, ele sentiu uma centelha de esperança. E agora, querido leitor, estamos juntos nesse momento de clímax. Não perca as próximas histórias que virão. Então, você precisa se inscrever agora, para não ficar de fora. E que tal esmagar o botão de like? Isso alimenta o nosso algoritmo e ajuda o canal a crescer. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso, porque queremos ouvir você. E por último, não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que merecem conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. A próxima história já está preparando reviravoltas que você não vai querer perder.